Bom, pessoal, nessa aula vou falar sobre o movimento dos corpos na vertical sobre a ação da gravidade, a famosa queda livre, tá? E para falarmos sobre isso aqui, nós temos que iniciar do começo. Quem foi o primeiro a descrever o movimento de queda dos corpos? Foi Aristóteles. O que ele dizia? Se você pegar dois corpos de massas diferentes, soltarem a uma mesma altura na gravidade da Terra, o corpo mais pesado vai chegar primeiro ao chão. Por quê? Porque ele é o mais pesado. Simples assim. E simples assim porque Aristóteles ele viveu há 300 anos antes de Cristo, ou seja, muito tempo atrás, né? E ele era um cara, então, que fazia as considerações através da observação do dia a dia, tá? Simples assim. Por que se eu soltar dois corpos de massas diferentes, o corpo mais pesado chega ao chão? Porque ele é mais pesado. Simplesmente assim. E eu quero mostrar isso para vocês na prática. Eu consegui aqui um videozinho no YouTube, né? E observe aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma bola, ela tem uma massa considerável e aqui umas penas, né? E nessa experiência, no local, foram soltas ambas. E olha lá, o esperado, né? As penas ficam para trás e a bola chega primeiro ao chão, né? E só que um outro cientista, Galileu, ele questionou essa ideia de Aristóteles e o que ele constatou? Ele constatou que o ar oferece resistência ao movimento dos corpos na atmosfera da Terra, ou seja, o ar ele interfere no movimento dos corpos na Terra. E ele observou mais, ele observou que se você tirar essa ação, ou seja, se você desconsiderar, se você tirar essa resistência do ar ao movimento dos corpos, independente da massa dos corpos, eles ficarão sujeitos a uma mesma aceleração, né? E aí, independente de massa, todos os corpos deixados cair de qualquer distância ficarão sujeitos a uma mesma aceleração e, consequentemente, vão atingir o solo ao mesmo tempo. Então, Galileu foi o cara que conseguiu observar isso, né? O ar atrapalha o movimento dos corpos. E se eu tiro esse ar e faço com que os corpos caem nesse local, o efeito é outro, tá? E aí, eu tenho aqui também uma sequência daquele vídeo anterior em que se mostra isso, tá? Olha o que acontece agora. Olha, tá em câmera lenta para a gente ver bem, né? Olha, a bola e a pena estão caindo uma ao lado da outra, tá vendo? Então, independente da massa deles, eles ficam sujeitas à mesma aceleração. Mas qual a diferença daqui? Qual a diferença daqui para o vídeo anterior? Esse experimento ele foi feito no local aonde se foi retirado praticamente todo o ar de dentro do ambiente, tá vendo? Isso aqui é um ambiente fechado, foi feito um vácuo ali dentro, tá? Ou seja, foi retirado o ar dali de dentro e esses dois objetos passaram a cair no local onde não existe resistência do ar, tá? E eles chegam lá, ó, juntos ao chão, tá? Juntos ao chão. Então, Galileu então afirma, independente da massa dos corpos, eles vão ficar sujeitos à mesma aceleração se você despreza a resistência do ar, tá? Diz a lenda que Galileu subiu a Torre de Pisa para fazer esses experimentos. Eu falo que diz a lenda porque não existe nenhum registro histórico dizendo que realmente ele fez, tá? Então, pra gente é uma lenda, né?
diz que ele subiu na Torre de Pisa e ele soltou dois objetos de massas diferentes, de alturas diferentes nessa torre. E o que ele observou é que, independente dessa altura aqui, os corpos estavam chegando praticamente juntos ao chão. A olho nu não dava para ver o atraso de um ou outro. Lembrando que aqui, diferente do anterior, aqui a resistência do ar está sendo levado em conta, né? Aqui tem ar, não foi feito vácuo aqui, né? Então, independente daquele vídeo que eu mostrei anteriormente, onde foi feito o vácuo, aqui não, ele está fazendo realmente aonde tem ar, tá? Mas mesmo tendo ar, ele observou que para pequenas altitudes aqui, para essas altitudes aqui, os corpos de massas diferentes estavam chegando juntos. Então, o que Galileu concluiu? Ele concluiu o seguinte: para pequenas altitudes, a resistência do ar pode ser desprezada, porque eles estavam chegando juntos ali. Então, para pequenas altitudes, corpos de massas próximas uma da outra estariam chegando juntos lá. Então, ele falou isso aqui, né? Ele sugeriu isso aqui. E a gente leva isso sim em consideração. Para pequenas altitudes, a resistência do ar ela pode ser desprezada. Tá? Para pequenas altitudes, a queda dos corpos pode ser considerada uma queda livre. Livre de quê? Livre de quê? Da resistência do ar. Então a gente chama de queda livre porque é livre da resistência do ar, ok? Então toda vez que você soltar corpos, deixar corpos cair de pequenas altitudes, você pode levar em consideração que a resistência do ar não vai interferir no movimento desses corpos, ok? Características desse movimento de queda livre. Quais são as características do movimento na vertical? Na queda, o módulo da velocidade do corpo aumenta, né? Porque ele vai aumentando a velocidade, ou seja, o movimento é acelerado, né? E aí a aceleração é positiva. Se o corpo é lançado para cima, lembrando que eu estou estudando o movimento na vertical, tanto para baixo quanto para cima. Na queda, ele acelera. Se você joga o corpo para cima, ele vai diminuir a velocidade, ou seja, o movimento é retardado e, portanto, o sinal da aceleração será negativo, tá? Se o corpo é lançado para cima, ele irá subir até a sua velocidade atingir o valor zero. E esse ponto é chamado de altura máxima, ou ponto onde ele muda de sentido. Isso aqui eu vou gastar um tempinho a mais. O que está dizendo isso aqui? O que eu estou querendo dizer com isso? Observe que você tenha lá um corpo que é lançado inicialmente para cima. O que ele vai fazer? Ele vai subir até um certo ponto e vai cair. Esse ponto aonde ele subiu é chamado de altura máxima. Ele para de subir, por isso a velocidade dele é zero, né? Porque ele sobe até um certo ponto e depois ele vai cair. Aqui a velocidade é zero, então no ponto de altura máxima a velocidade é zero. Ele para aqui e depois ele vai cair, né? O que eu preciso saber sobre isso aqui, ó? Se o corpo é lançado para cima, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. A velocidade com que ele é lançado para cima vai ser a mesma velocidade com que ele chega aqui. Tudo isso, gente, estou levando em consideração que a resistência do ar é desprezível, tá? Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. A velocidade com que ele sai é a mesma velocidade com que ele chega aqui no solo, na mesma posição que ele foi lançado, ok? Como o movimento é uniformemente variado, porque ele tem aceleração e a aceleração é constante, valem todas as equações do movimento uniformemente variado. Quais as relações matemáticas desse movimento? Quais as relações que eu vou utilizar? As equações que nós já vimos lá no movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade, função horária da posição e a equação de Torricelli, né? Lembrando que quem vai ser esse A no movimento sobre a ação da gravidade? Quem que ele vai ser? Ele vai ser o que foi chamado de aceleração da gravidade, que é representado pela letra G.
vai valer, para efeitos de cálculo, nós vamos usar o valor 10. Não foi esse valor que Galileu chegou, tá? Ele chegou no valor de 9,78, chegou numa dízima, tá? O valor aproximado é 9,78. E nós vamos usar, para efeito de cálculo, o valor 10. Por que eu coloquei mais ou menos? Mais, se ele estiver acelerando, menos, se ele estiver desacelerando, ok? Por que eu não coloquei G aqui? Eu não coloquei o G aqui porque, assim, vocês não estudam só física no ensino médio, vocês estudam outras disciplinas, são muitas equações que a gente tem que ficar lembrando. Quanto menos equações eu precisar lembrar, melhor para a gente, né? Então, eu prefiro utilizar dessa forma e é só lembrar quem é a aceleração que ele tem quando ele está caindo ou quando ele está subindo. Ora, a aceleração da gravidade. Então, no lugar do A, é só eu colocar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? O que nós vamos fazer então agora, a partir de agora, é resolver aqueles exercícios que eu mandei na apostila para vocês e eu combinei com vocês de resolver o exercício em sala. Então agora, para exemplificação, eu vou lá resolver aqueles exercícios que nós fizemos em sala, ok? Vamos. Então vamos lá. Uma pedra deixada cair de um edifício, leva 4 segundos para atingir o solo, desprezando a resistência do ar e considerando que o G vale 10, calcule a altura do edifício. Eu sempre falo com vocês, né, para a gente sempre fazer um esqueminha, porque fica mais fácil a visualização. Então eu vou fazer aqui um prédio, um retângulo qualquer, né, aqui está o chão, ok? E essa pedra, então, ela é deixada cair daqui de cima. Suponho eu que ela caiu daqui de cima, apesar de eu não falar do alto do edifício, mas caiu de um edifício, vou considerar que ela caiu aqui do alto. Então, tem uma pedra aqui, ela caiu, ou foi deixada cair. Se ela é deixada cair, o que acontece? Quanto que vale a sua velocidade inicial? A sua velocidade inicial vale 0, né? Porque ela começou a cair. O exercício está dizendo que ela gastou 4 segundos para chegar ali embaixo. Então, o tempo que ela gastou para chegar aqui embaixo foram de 4 segundos. E o que nós sabemos, gente? Nós sabemos que se ela caiu, ela vai acelerar, e ela vai acelerar uma taxa de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? O exercício quer saber qual é a altura do edifício. Qual é essa altura aqui, né? Como é que eu vou fazer para achar essa altura? Bom, primeira coisa é definir daquelas equações que nós vimos, V igual a V0 mais AT, a equação, a função horária da posição, né? S igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado, e a equação de Torricelli, aonde aquela altura ali estaria aqui, né? Aonde que ela estaria? Bom, a altura que ela caiu coincide com o quê? Com a distância que ela percorreu até chegar aqui no chão, né? Então, aonde eu estou chamando aqui de deslocamento, ó, aqui na equação de Torricelli, aqui também, né? Porque se eu pegar esse S e passar ele para cá, fica S menos S0. Isso aqui vai corresponder ao quê? Vai corresponder ao deslocamento, né? Isso aqui corresponde a deslocamento. E o deslocamento, no nosso caso, ele vai coincidir com quem? Com o que aqui em queda livre chama de altura. Então, o que ele está pedindo para eu encontrar é o deslocamento, né? Sempre falo com vocês, começa a resolver o exercício pela pergunta. Então, o que eu quero achar é o deslocamento. Dá para usar, então, ou a equação de Torricelli ou a função horária da posição. Qual das duas? Eu tenho que ver o que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho velocidade inicial, beleza, aqui, ó. Aqui tem velocidade inicial, aqui também tem. Eu tenho o valor da aceleração, aqui também tem, aqui também tem. E eu tenho tempo, que tem aqui em cima, mas não tem aqui embaixo. A equação de Torricelli não tem tempo, né? Então, olha lá, ó.
eu quero achar a altura. Para isso eu preciso velocidade inicial que eu tenho, o tempo que eu tenho, a aceleração e o tempo novamente. Eu tenho todas as informações. Então a equação que eu vou utilizar vai ser essa. Eu já vou escrever modificada, tá? Então ΔS é igual a V0t mais meio de AT ao quadrado, aonde o ΔS vai coincidir com a altura. Quanto que vale a velocidade inicial? A velocidade inicial vale zero. E zero vezes qualquer número é zero. Então, esse cara aqui dá zero, eu já vou cortar, ok? Sobrou o quê? Sobrou meio vezes o valor da aceleração, que é o da gravidade, vezes o tempo, 4 segundos ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 10 é 160, 160 dividido por 2 vai dar 80 metros. Então, a altura do edifício é 80 metros, tá? O exercício não pediu, mas se ele tivesse pedido, por exemplo, para eu encontrar o valor da velocidade com que essa pedra chega aqui. Bom, daria para utilizar tanto a equação de Torricelli, porque agora eu tenho deslocamento, daria para achar a velocidade final, como a função horária da velocidade, porque eu tenho a velocidade inicial, tenho o valor da aceleração e tenho o tempo, daria para achar com que velocidade ele chegaria aqui embaixo, ok? Exercício 2. O motorista observa o menino arremessando uma bola para o ar. Suponha que a altura alcançada por essa bola, a partir do ponto em que é lançada, seja 50 centímetros. Calcule a velocidade em metros por segundo que o menino arremessa essa bola. Então, o que o enunciado está me dizendo é que o menino arremessa a bola. Eu vou me concentrar na bola, então, tá, gente? Então, eu tenho uma bola que ela é arremessada para cima. Se ela é arremessada, ela tem que ter alguma certa velocidade, né? E é exatamente isso que o exercício quer saber, qual é a velocidade que o menino arremessa a bola. E o que que eu sei? Eu sei que essa bola sobe até uma certa altura, o exercício fala 0,5 metros, né? E quando ela chega ali em cima, o que que ela faz? Ela para, né? Ela para. Como ela está subindo, ela está desacelerando, né? Então, quanto que vale o G? O G vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Menos, porque ela está subindo, né? Como é que eu vou fazer para achar o valor da velocidade inicial? Veja bem, nós temos três equações, né? V igual a V0 mais AT. Nós temos S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. E temos a equação de Torricelli. Qual dessas três vai dar para usar aqui para resolver esse exercício? É só você olhar as informações que você tem e olhar lá, né? Por exemplo, ó, eu quero achar a velocidade inicial. Ok, a pergunta é essa aqui, ó. Qual é a velocidade inicial? Que informações que eu tenho? A velocidade final, que é zero. Eu tenho o valor da aceleração. E eu tenho a distância que a bola percorreu, né? Ela chegou até uma altura de meio metro. Para ela chegar a uma altura de meio metro, o que ela tem que fazer? Ela tem que se deslocar por meio metro. Então eu tenho um deslocamento. E aí, olha só, na primeira equação, ficou faltando tempo. Na segunda equação, aqui eu tenho um deslocamento, né? S igual a S0, se eu passar o S0 para cá, fica negativo, S menos S0 é deslocamento, então eu também tenho. Ó, aqui ficou faltando quem? O tempo. E aqui não ficou faltando nada, ficou faltando exatamente a pergunta, né? Mesmo porque quando eu não tenho tempo, a equação de Torricelli ela é usada exatamente para quando você tem que calcular alguma coisa sem ter o tempo, não é isso? Então a equação que eu vou usar aqui é a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Velocidade final zero,
A inicial é o que eu quero encontrar. A aceleração, não pode esquecer, menos 10. E o deslocamento, 0,5 metros. E agora é matemática, né, gente? Agora é resolver. V0 ao quadrado, ó, mais vezes menos dá menos. E aí eu vou fazer assim, ó, 2 vezes meio dá 1, vezes 10 dá 10. Porque numa multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Então eu posso fazer 2 vezes 10 vezes 0,5 ou 2 vezes 0,5 primeiro. 2 vezes meio dá 1, vezes 10, 10. Passa esse 10 para cá, ele vai ficar positivo. Eu vou só inverter agora. V0 é raiz quadrada de 10. Qual é a raiz quadrada de 10? Aproximadamente 3,14. E essa é a resposta. A velocidade é de 3,14 metros por segundo, ok? Vamos lá para o exercício 3, então. Uma pedra é lançada para cima a partir do topo de um edifício de 60 metros com uma velocidade de 20 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade da pedra ao atingir o solo em metros por segundo. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho um edifício que tem 60 metros de altura, ok? Vamos colocar aqui. Ele tem 60 metros de altura. Né? E uma bola vai ser lançada para cima a partir do topo dele. Então, uma pedra vai ser lançada daqui com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E o que vai acontecer com essa bola, gente? Essa bola, ela vai subir até um certo ponto, depois ela vai cair, chegando no solo aqui embaixo. E o exercício quer saber qual seria essa velocidade aqui embaixo. Ela vai chegar aqui com que velocidade? É isso que ele quer saber. Tá? Tem várias maneiras de resolver. Tem 3, pelo menos, de resolver. A mais simples, tá? A mais direta, a mais rápida, a que dá menos trabalho, seria você fazer o seguinte. Usar as propriedades, as características do movimento. Lembra das características do movimento? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. A pedra foi lançada desse nível aqui. O que eu sei? Quais são as características? Quando você lança um corpo para cima, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. A velocidade de saída ela é igual à velocidade de retorno ao ponto em que ela foi lançada. Porque desprezando a resistência do ar, isso é verdadeiro, tá? E aí eu vou usar essa parte aqui para resolver. A velocidade de saída será de retorno. Então essa pedra, ela vai passar por esse ponto aqui com uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu estou colocando V0 porque eu vou pegar o movimento daqui para baixo, tá? Daqui para baixo, como se ela tivesse começado aqui, sendo lançada para baixo com uma velocidade de 20 metros por segundo, ok? Qual outra informação que eu tenho? O valor da aceleração da gravidade. Positivo nesse caso aqui, né, gente? Porque ele está caindo. Que equação que eu vou usar? Observe que não foi dado tempo, né? Quando não dá tempo, eu já penso direto na equação de Torricelli. E vamos ver se dá para utilizá-la. Vamos escrever ela aqui e vamos ver se dá para utilizá-la. Eu quero achar a velocidade final. Ok. Eu preciso da velocidade inicial. Ok. Preciso da aceleração. Também está ok. E preciso da distância que ela percorreu. Ok. Eu tenho todas as informações. Então, é a equação de Torricelli mesmo que eu vou utilizar. Então, v ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes 10
vezes a distância que ela vai percorrer, 60 metros. V ao quadrado é igual a 20 ao quadrado é 400. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 60, 1.200. 400 mais 1.200 dá 1.600. Raiz quadrada de 1.600 vai ser 40 metros por segundo. Então, uma das formas de resolver seria essa. Exercício 4. Frequentemente, quando estamos por passar sobre um viaduto, observamos uma placa orientando o motorista para que comunique à polícia qualquer atitude suspeita em cima do viaduto. O alerta serve para deixar o motorista atento a um tipo de assalto que tem se tornado comum e que segue um procedimento bastante elaborado. Contando que o motorista passe em determinado trecho da estrada com velocidade constante, um assaltante sobre o viaduto aguarda a passagem do para-brisa do carro por uma referência previamente marcada na estrada. Nesse momento, abandona em queda livre uma pedra que cai enquanto o carro se move debaixo do viaduto. A pedra atinge o vidro do carro, quebrando e forçando o motorista a parar no acostamento mais à frente, onde outro assaltante aguarda para realizar o furto. Então vamos traduzir isso aqui. Fica uma pessoa aqui em cima, segurando uma pedra, tá? E o carro está vindo aqui, ó. Na hora que o carro passa por um certo ponto, ele solta a pedra. Enquanto a pedra está caindo, esse carro está vindo para cá, ó, tá? Então, ele está segurando uma pedra aqui, disfarçando que está segurando uma pedra, né? E aí, existe uma marca no asfalto aqui. Quando esse carro passa por essa marca, ele solta a pedra. E a pedra começa a cair e esse carro está vindo para cá. E aí, na hora que o para-brisa do carro, essa parte do carro aqui, está exatamente nesse ponto, a pedra também está. E aí você tem o encontro da pedra com o para-brisa, a pedra quebra o para-brisa, o motorista é obrigado a parar aqui na frente, né? Porque o para-brisa quebrado, como é que você vai andar? E aí lá na frente vai ter um outro ladrão para poder fazer o assalto, entendeu? Então, basicamente, todo esse enunciado aqui está dizendo isso. O ladrão solta uma pedra, enquanto essa pedra está caindo aqui, o carro está vindo para cá, e o que vai acontecer é que a pedra e o carro vão se encontrar nesse ponto aqui. Basicamente, então, esse exercício é como se fosse encontro de móveis, só que um móvel é uma pedra e o outro móvel é o vidro do para-brisa do carro, ok? E aí, o que ele quer saber, então? Vamos ver o que ele quer saber, porque eu só li ali a situação. Vamos ver o que ele está pedindo para achar. Suponha que em um desses assaltos, a pedra caia por 7,2 metros. Então, da distância daqui até a altura do para-brisa, 7,2 metros. Suponha que um desses assaltos a pedra caia por 7,2 metros antes de atingir o para-brisa do carro. Nessas condições, desprezando a resistência do ar, considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a distância d da marca de referência relativamente à trajetória vertical que a pedra realizará em sua queda para um trecho da estrada onde os carros se movem com velocidade constante de 120 km está a... Então, o que o exercício pediu para achar basicamente é essa distância aqui, ó. Qual é a distância que os meliantes fizeram a marca lá no asfalto para saber que horas que ele tem que soltar a pedra, tá? Então, basicamente é isso. Como que eu vou resolver? Olha só. A distância tem a ver com quem? Com o carro. A distância, esse D aqui, tem a ver com a distância que o carro está percorrendo. Então, eu tenho que me concentrar no carro. Pelo menos por enquanto. Vamos nos concentrar no carro. O que eu sei sobre o carro?
que ele está com velocidade constante, então ele tem movimento uniforme, com uma velocidade de 120 km por hora, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui. O que eu sei? Vamos nos concentrar no carro, porque é a distância que ele está pedindo. Então, sobre o carro, o que eu sei é que ele está em movimento retilíneo uniforme, ele tem uma velocidade de 120 km por hora e eu quero achar o deslocamento, porque esse D aqui, ó, ele basicamente é o deslocamento. Então, o que o exercício está pedindo para achar é o deslocamento. Como o movimento é uniforme, eu posso tanto usar a equação do sorvete, quanto utilizar a equação da velocidade, né? Velocidade é ΔS sobre ΔT. E aí, o que está faltando? Eu tenho a velocidade, quero achar o deslocamento, está faltando quem? Está faltando o tempo. Então, para resolver o exercício, eu preciso saber quanto tempo o carro gastou desse ponto aqui, ó, até esse. E como é que eu vou fazer isso? O tempo que esse carro tem para sair daqui e chegar aqui está condicionado ao quê? Ao tempo de queda da pedra. Porque eu falei para vocês que é como se fosse um encontro de móveis, né? Então, o tempo que o carro tem para chegar nesse ponto é o tempo que a pedra tem para chegar junto também, né? Então, eu vou dar uma paradinha no carro e agora eu vou para a pedra, tá? Vou fazer uma linha separando aqui, eu vou para a pedra, né? Para a pedra que está sendo solta lá do alto do edifício. O que eu sei sobre a pedra? Que ela está em movimento retilíneo, uniformemente variado. Ela está em queda livre, né? O que eu sei sobre a pedra? Que ela é deixada cair. Então a velocidade inicial dela é zero. Eu sei que ela vai sofrer um deslocamento de 7,2 metros. Da onde eu tirei? Aqui, ó, 7,2 metros. Tá vendo? A aceleração da gravidade, que é 10. Então, G é 10 metros por segundo ao quadrado. E o que eu quero achar? Eu quero achar o tempo que ela gasta para poder chegar no ponto aqui do para-brisa, porque eu preciso desse tempo para poder jogar aqui e saber qual é a distância D que ele vai percorrer. Como é que eu vou fazer para resolver aqui? Analisando as equações, a equação que eu vou usar é a equação S igual a S0 mais V0 T mais meio de AT ao quadrado. Se eu pegar o S e passar ele para cá, ele fica S menos S0, não é isso? E S menos S0 é quem? É o deslocamento. Então, isso aqui é deslocamento. A velocidade inicial, ó, é zero. Como a velocidade inicial é zero, zero vezes qualquer número é zero. Então eu vou fazer o seguinte, eu já sei que isso aqui dá zero, então eu já vou tirar, é zero, né? E vamos voltar para a nossa conta. Sobrou meio vezes a A. Quem é o A? Aceleração da gravidade, que é 10, vezes o tempo que eu quero achar, não é isso? Ah, o deslocamento eu tenho. Quanto que é o deslocamento? 7,2 metros. Aqui, ó, 1 vezes 10 dá 10, dividido por 2, 5, t ao quadrado. O 5 está multiplicando, passa para cá dividindo, então vai ficar 7,2 dividido por 5, que é igual a t ao quadrado. 7,2 dividido por 5 dá 1,44, tá, gente? 1,44, que é igual a t ao quadrado. T é igual a raiz quadrada de 1,44. Raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Então, a pedra, ela gasta 1,2 segundos para poder chegar aqui nesse ponto, ó,
na hora que o para-brisa estiver passando, e eu posso utilizar esse tempo então aqui, tá? A velocidade do carro, aí tá, vamos lá. Eu achei o tempo em segundos, a velocidade está em quilômetros por hora, então eu preciso transformar isso aqui para metros por segundo, tá? E como é que eu faço para transformar para metros por segundo? Eu divido por 3,6. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 3,6 para poder substituir ali embaixo. 120 dividido por 3,6 não dá uma conta exata, vai dar uma dízima. Então, dividindo o 120 por 3,6 não vai dar uma conta exata, vai dar 33,3333. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou dividir, tá? Eu não vou dividir 120 por 3,6. Ó, por que eu não vou? Porque 3,6 e 1,2 são múltiplos. Então, eu não vou fazer essa multiplicação e vocês vão entender agora mesmo por quê. Vamos só substituir aqui. Então, no lugar da velocidade, eu vou colocar 120 dividido por 3,6, né? Porque eu falei que não ia fazer a divisão, vou manter só aqui. O deslocamento é a distância que ele vai percorrer e o tempo é 1,2 segundos, ok? Olha aqui porque que eu não quis fazer a divisão aqui. 3,6 e 1,2 são múltiplos, dá para simplificar aqui. Dá para simplificar por quanto? Pelo próprio 1,2, tá? Dá para simplificar por 1,2. E se eu simplificar por 1,2, 1,2 dividido por 1,2 dá 1. E 3,6 dividido por 1,2 dá 3. Aqui a conta já vai dar exata, ó, porque vai ficar 120 dividido por 3, tá? E 120 dividido por 3 vai dar 40, que é igual a D, ou seja, a distância percorrida, a distância D, que aonde vai estar a marca, é de 40 metros. Essa é a minha resposta, ok?